saudar todos os rapazes do Senhor Jesus. Eu queria que alguém, a Ju, pudesse, alguém para apagar essas luzes da frente aqui pra gente. E a gente vai estar entoando um louvor. Eu queria que você fechasse os seus olhos neste momento. Mas eu quero que você feche os seus olhos e abra o seu coração. Deixa Deus ministrar na sua vida. Não fique imaginando o que eu vou pregar, o que vai acontecer, mas imagina o que Deus vai fazer aqui neste lugar. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia, Deus. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Te a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas por saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Pra sempre. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Ele é merecedor de toda esta honra, esta glória. E hoje Ele está aqui neste lugar. Ele está neste lugar para falar contigo. Ele quer derramar esta glória sobre a sua vida. Deus quer fazer algo diferente na minha e na sua vida nesta tarde. É somente eu e você abrirmos nosso coração, fecharmos todas as janelas dos inimigos e deixarmos Deus agir em nossa vida. Pois toda a honra e toda a glória pertence somente a Ele. Não pertence a homem algum, mas pertence a Ele. Aleluia. Diga para Ele: Senhor, enche-me da Tua glória, Senhor. Deus, eu preciso de Ti, Senhor. Declara o Teu amor para com Deus, pois Ele já se declarou a Ti. Aleluia. Aleluia.
para sempre. E amém. Aleluia. Uma salva para o Senhor Jesus Cristo. Ele é merecedor de toda esta honra e toda esta glória. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Agradeço o louvor por estar colaborando comigo, me ajudando. E eu sei que o Senhor se alegra quando a gente realmente canta um louvor como esse, direcionando toda a honra e toda a glória a Deus, porque só Ele é merecedor de toda esta honra, de toda esta glória. Porque não é porque eu sou mais bonito do que os outros que eu mereço toda honra e glória, mas o Senhor, nosso Deus, é mais lindo, é mais maravilhoso, né, Odair? A gente realmente... Eu pedi para os irmãos tocar esse louvor de novo, porque o Odair fez uma atitude muito linda, e que eu e você precisamos fazer todos os dias, é dobrarmos na presença do Senhor, e realmente, independente de quem está olhando, sabe? Eu estava ali no meu cantinho, quando o Odair se dobrou aqui, eu estava ali relutando, para mim botar meu joelho no chão. E Deus falou assim, poxa, o rapaz foi lá na frente, todo mundo, e você não quer dobrar seu joelho, né? E foi onde que eu prostei diante do Senhor. E eu falei, Deus, me perdoa, porque somente Deus é merecedor de toda esta honra e toda esta glória. E é assim que eu e você temos que ser todos os dias, se quebrantar na presença do Senhor, dobrarmos na presença do Senhor, deixarmos de lado realmente a nosso ego, né? Independente se os outros vão achar bonito ou feio, você vir na frente e dobrar na presença do Senhor. Mas eu não vou falar disso. E hoje eu vou ser breve, porque é uma palavra que Deus me deu, né? E é engraçado quando Deus me dá a oportunidade de ministrar, o Senhor trabalha na minha vida, né? E as coisas acontecem. E é uma palavra que eu acho que todo mundo já ouviu uma pregação sobre isso, né? Mas foi tremendo quando Deus me deu essa mensagem, porque o pastor falou domingo passado que era para mim estar trazendo a palavra. E durante a semana eu passei por umas experiências, eu falei, poxa, o que eu vou ministrar, né? Porque eu não gosto de vir aqui trazer algo vazio. Eu gosto de viver, sabe? E eu, como todo mundo sabe, eu sou caminhoneiro, né? Aí eu estava no meu caminhão e eu sou um cara muito crítico. Quando os outros entram na minha frente, que me atrapalham, assim, eu fico irado, eu fico bravo. Poxa, por que faz uma coisa dessa, né? Fico nervoso. E esse dia, por um descuido meu, né, essa semana, eu fiz uma barbeiragem lá, mas não bati, viu? Não bati, mas entrei na frente de um carro lá sem perceber e o cara meteu a buzina em mim. Naquela hora eu fiquei com raiva. Poxa, mas foi um erro, né? E naquela hora o Espírito Santo ministrou na minha vida. É como se a minha esposa estivesse do meu lado, porque minha esposa, quando ela está do meu lado, ela fala, Ita, para que isso? Ita, para que fazer aquilo? Parece que eu escutei ela falando do meu lado. Tudo que você planta, você colhe. Aí, então, eu imaginei... Às vezes, quantas vezes os caras entraram naqueles velhinhos, ou outras pessoas entraram na minha frente, eu meter a buzina na frente, o cara, quando me cortava eu cortar ele, entrar na frente dele de uma vez, sabe? Tipo, aquela lei, você me fez, eu faço com você também, né? E realmente, aí foi de onde Deus ministrou comigo, porque realmente a gente faz certas coisas, né? E esquecemos que existe uma lei, né? A lei de plantar e de colher, né? E hoje é tempo de ser feliz, hoje é tempo de a gente aprender que são frutos de todas as nossas decisões a gente vai ter. Eu vou falar de vocês hoje de uma coisa interessante, é algo sobre plantar e colher realmente, né? Mas tudo que a gente faz, tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Você vê, eu plantava tanta buzinada nos outros lá e acabei levando uma. Eu achava que eu nunca ia fazer uma coisa errada, porque eu sou muito cuidadoso. Sou muito cuidadoso na estrada. Uma, porque eu fico imaginando, se eu causar um acidente na estrada, além de prejudicar as outras pessoas, sabe qual que é o meu maior medo? É na hora de preencher aqueles documentos que tem que preencher do acidente lá e eu estar errado, sabe? E aí eu não gosto, né? Então eu me cuido muito. E aí eu acho que os outros também têm que ser igual eu, mas nem todo mundo é igual eu, né? Tem uns que são descuidados, outros que são diferentes, né? Então a gente tem que tomar realmente uma decisão, temos que ver realmente qual a plantação que nós estamos fazendo, né? Então a gente vai falar sobre plantar e colher um pouquinho, né? Vamos lá abrir nosso livro em Gálatas, capítulo 6, é o versículo mais conhecido de todos. Todas as pregações que você for ouvir, todas as pregações que você for buscar, você vai encontrar o livro de Gálatas, capítulo 6, falando sobre plantar e colher. Eu pesquisei um monte de mensagens assim, e realmente
99,9% tem esse versículo. E eu quero compartilhar com você. Gálatas, capítulo 6. Amém? Todos encontraram? Liga os seus iPhones, seus iPads, suas Bíblias que estão extintas, né? Suas Bíblias que estão extintas porque as Bíblias estão se indo. Diz assim: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não é verdade? Tudo. Então, como eu estava dizendo, eu plantei, eu colhi. Diz no 8, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Em Gênesis capítulo 1:11 diz assim: e disse Deus, a profundeza da terra, erva verde, produza da terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, assim foi. Você vê, Deus, quando construiu a nossa terra, Ele já lançou na terra sementes. E hoje nós temos maçã gostosas, bananas. Eu fico imaginando, eu fico me perguntando hoje o dia inteiro. Eu não sei se vocês podem até me ajudar. Existe alguma semente que você planta e só deu uma fruta? Vocês lembram de alguma? Eu não lembro. Vocês conhecem alguma semente que você joga lá na terra e planta, só dá uma banana, só dá uma jaca, só dá alguma coisa? Eu fiquei imaginando, eu não fui procurar no Google, mas eu não consegui lembrar. E olha que fui criado na roça, hein? Não consigo lembrar. Né? Eu fiquei imaginando, realmente, quando a gente planta uma fruta, geralmente ela nasce o pé e dá várias frutas. Né? Então é a lei da semeadura. Quanto mais você plantar, mais você vai colher. Né? A lei, ela opera positivo e negativo. O positivo são coisas boas. O negativo são coisas ruins, não é verdade? Né? Se plantarmos coisas boas, vou colher o quê? Coisas boas. Se eu plantar coisas ruins, vice-versa, eu vou colher coisas ruins, não é verdade? E o que eu estou plantando no meu dia a dia? Eu pergunto para você, o que você está plantando no seu dia a dia? No seu trabalho, né? Na sua escola, para quem estuda, na sua casa, né? O Rogério disse que vai ter um quintal muito grande lá na casa dele, disse que vai jogar semente de melancia. Agora, tem como ele jogar semente de melancia e nascer melão? Não tem como, né? Ele vai colher o que ele vai plantar, não é verdade? Então, a gente tem que realmente estarmos plantando a todo tempo. A irmã leu hoje, interessante, que eu estava com esse versículo na Bíblia, a irmã Luciana, tudo tem o seu tempo. Tudo tem o tempo de Deus nas nossas vidas. Né? Então, eu quero citar 4 coisas, né, que eu separei. Tudo que fazemos são sementes. Tudo que plantamos são sementes. O que é a primeira? Seria palavras. São sementes. Né? São sementes que, no nosso dia a dia, a gente usa bastante. Né? Nós homens até que nem tanto, que a gente fala pouco, né? Mas as mulheres falam bastante, né? Mas tem homem, que nem o meu netinho, ele fala por todas as mulheres junto. Aquele ali, ele vem ser qualquer um. Mas eu não consigo entender como ele consegue ir embora de Comar, que é a Ângela, sem parar de conversar. Né? Pensamentos. O que pensamos na nossa mente também são sementes. Né? Dinheiro. O que nós fazemos com o dinheiro? E atitude. São essas 4 coisas que eu quero estar conversando. Né? Porque iremos colher de acordo com o que plantarmos. Eu vou contar uma pequena história aqui, abrindo um parênteses. E até tanto é que eu anotei aqui. E quando eu lembrei dessa história, eu comecei a chorar, porque foi alguém que fez comigo, né? O meu falecido avô. Eu amava demais o meu avô. E eu, desde pequenininho, estava com ele. E ele tinha um sítio lá no Rio Grande do Sul. O forte dele não era plantação agrícola assim, né? O forte dele era uva, né? Ele fazia vinho. Mas ele tinha um pedacinho de terra lá. E eu era muito pequeno. Aí um dia ele falou para mim, e eu ia para a roça com ele.
Ele botava, não sei se vocês já viram, porque eu acho que os mais novos não conhecem, lá não tinha trator naquela época. Você amarrava uma junta de boi na frente, pegava um arado, não sei quem sabe o que é arado, aquele negócio grandão assim, ele colocava eu em cima e ia lá tocando, vai baiano, vai mineiro, e assim ele ia gritando, né? Não sei por que baiano e mineiro, mas era o nome dos bois, né? Tanto é que eu nasci em Minas, né? Mas eu sou gaúcho, meu pai diz que eu sou gaúcho, mas eu nasci em Minas. Mas ele me levava eu para cima e para baixo, onde eu estava. E um dia, quando eu fui passar minhas férias com ele lá no Rio Grande do Sul, que eu morava no Paraná, meu avô chamou eu lá para plantar soja com ele num terreno que ele tinha lá, e lá não era máquina. Sabe, não sei se vocês conheceram, aquela maquininha que faz assim, catraca, isso. Você vai batendo no chão. Vocês não estão sabendo o que é isso, vocês não conheceram isso aí, não é a época de vocês, né? Mas era assim que se plantava. E eu achei bonito, e ele arrumou uma pequenininha, ele comprou uma pequenininha, deu para mim, botou semente lá dentro, botou adubo, tudo separadinho. Eu ia lá, ele me ensinou, eu fiz. Aí ele falou para mim, Ita, eu vou te dar esse pedacinho de terra aqui, e você vai plantar aqui. O que nascer aqui, o vô vai dar em dinheiro para você. O vô vai vender, vai dar dinheiro para você. Aí eu fiquei todo contente, mas meu pedacinho de terra era, acho que o tamanho desse palco aqui. Aí eu falei assim, então tá bom, vamos plantar. Eu plantei, no outro dia cedo eu estava lá, esperando a semente nascer lá. Ó. Fui o primeiro a levantar da cama. Eu fui lá cuidar. Eu jogava água, falei, mas não vai chover hoje, vou jogar água. Eu falei, não, pode deixar que o tempo se encarrega disso. Não, mas eu vou jogar água. E eu fiquei alguns dias ali, até eu ir embora. Aí, antes de ir embora, Deus me deu prazer, eu lembro até hoje, quando nasceu a primeira sementinha, o primeiro brotinho que pintou na flor da terra, assim, eu fiquei muito feliz. Meu avô estava lá em redor do fogão a lenha, tomando chimarrão, e eu saí gritando, vô, nasceu, vai dar o soja, né? Mas eu tinha que ir embora, eu fui embora. Passado esse tempo, meu avô mandou um dinheiro para minha mãe e falou para minha mãe assim, fala para o Ita que esse dinheiro é do soja, mas aquilo ali não ia dar nem meio saco de soja que estava plantado ali, ó. Mas ele mandou lá uns 5 sacos de soja em dinheiro para mim. Mas eu fiquei contente, mas não entendia, né? Eu era uma criança. Então, eu plantei. Eu plantei aquela soja. E foi onde, por isso que eu falo, eu lembrei dessa plantação, eu lembrei do meu falecido avô, senti saudade dele, chorei, né? Mas eu lembrei que realmente, quando a gente planta algo valioso, algo que você realmente, você está, como que eu posso dizer para você, dedicado. Algo que você espera daquilo alguma coisa, a colheita daquilo. Né? Eu esperava a colheita daquilo ali porque eu era uma criança e eu queria o dinheiro daquilo ali. Porque meu avô me prometeu, ó, Ita, vai nascer, vou colher para você e vou te dar o dinheiro. E eu sabia que o dinheiro eu podia comprar bala, eu podia comprar um doce, um carrinho, alguma coisa. Então eu sabia para que servia. Então eu esperava algo daquilo. Não é verdade? Você não ia esperar a mesma coisa? Não é não? Então eu fiquei realmente ansioso, esperando. Então, tudo que eu e você, às vezes, plantamos, a gente temos que esperar a colheita. E não é errado esperar a colheita. Deus quer que eu e você esperamos a colheita de tudo que nós plantamos. E não é por isso que eu aqui falou assim, a gente tem que realmente ver o que estamos plantando a todo tempo. Né? Tudo que eu e você plantarmos, a nosso dia a dia, nosso instante a instante, a gente vai colher. Né? A gente pode, que nem eu anotei aqui, tudo começa com uma semente. Tudo. A nossa vida começa com uma semente. A semente para o mal. No versículo 6, 8, fala assim, no final dele, do Gálatas, o que semeia na carne colherá corrupção. Né? O que é? São realmente plantando coisas para o pecado. Atitude de derrota. Semente de medo. Sabe, às vezes eu vejo muitas pessoas reclamando, poxa, mas eu sou um fracasso. Eu no Brasil não tinha nada, vim para o Japão não tem nada, não consigo nada, não vou para frente. Ou o medo. Eu tenho medo de fazer isso, eu tenho medo de fazer aquilo. Ele não teve medo de montar uma loja aqui. Foi corajoso. Nem todo brasileiro tem essa coragem. Entendeu? Então, o medo é uma coisa que leva nós ao fracasso. O medo é algo que realmente não vem de Deus. Mas o principal disso tudo,
E aonde ontem a gente teve a nossa célula de jovens, e eu estava ministrando com eles sobre a unidade, né? A unidade e o que você semeia começa no nosso lar. É o primeiro lugar aonde vai começar tudo. Sabe? Quantas palavras negativas você planta na vida da sua esposa e do seu esposo, dos seus filhos e dos seus pais? Sabe? Muitos de nós, quando era solteiro, sonhava ter um casamento, ser feliz, como que fala assim, um conto de fada, ia ser tudo bom, tudo maravilhoso, não ia ter briga, ia ter um monte de filhos. Eu sonhava com 12, mas só veio 3. Mas espiritualmente já tem um monte, né? Tanto é que eu tenho aqui um netinho lá, ó, aquele lá é meu netinho, ó. O André é meu netinho espiritual, ele é meu netinho, né? De certa forma né, André? Porque foi o Jorginho que trouxe ele para a igreja. Quem ganhou o Jorginho para Jesus, a família dele foi eu e a Marina. Então, é netinho, né? Hoje ele é genro do pastor, calma lá, né? Não vamos atropelar as coisas. Então, tudo começa dentro do nosso lar. Quando a gente semeia amargura dentro da nossa casa, sabe? Quando a gente semeia grosserias, sabe? Quando a mulher vem falar com você e você solta a patada, ou vice-versa. Eu falei a mulher, mas tem vezes que o homem vai conversar com a mulher, leva cada patada também, viu? Minha esposa, antes de se converter, ainda bem que ela se converteu, porque eu levava cada uma. E eu vou dizer, quem é casado sabe, ganhar de mulher de boca não ganha, não. Eu não consegui. Se você conseguiu, você me ensina, né? Mas a gente tem que realmente aprender ofensas dentro do nosso lar. Sabe, às vezes a gente ofende uma pessoa, nem tanto só pelas palavras, mas pela atitude. Ele é meu irmão dentro de casa, e meu irmão vem conversar comigo, eu pego e viro as costas para ele, não quero papo. É uma atitude minha errada. Eu ofendo ele, estou ignorando ele, desprezando ele, né? E tudo começa dentro do nosso lar. Nada disso que eu estou falando para você, nenhuma semente que você for plantar, vai começar plantando lá fora. Vai começar dentro da sua casa. Todas as sementes. Por isso que começou comigo. Quando Deus me deu essa mensagem, realmente começou comigo. Começou dentro da minha casa. Deus me ensinou na minha vida, como foi. Eu sei que eu tive uma certa oportunidade, uma vez lá em Hogar, que o pastor foi, Tamar, eu quero que você prega nesse domingo na igreja, num sábado à noite. E Deus me deu a palavra, e alguns 30, 40 minutos, porque a igreja era pertinho, Hogar que é Inacá, não tem tanto trânsito. A gente ia sair de casa, meu filho cai no chão e desmaia, meu filho mais velho. E a minha esposa ora e ora, e eu já estava querendo chamar a ambulância, e nada. Aí minha esposa olha para mim e pergunta, Ita, qual é a mensagem de hoje? Eu falei, quem é a autoridade da sua casa? Então, é com você. Porque eu sempre deixava ela orar, porque ela é uma mulher de oração. Mas a autoridade da casa sou eu. Aí quando eu pus a mão no meu filho, ele levantou como se não tivesse acontecido nada. Então, tudo começa dentro do nosso lar. Eu só citei isso porque, realmente, para mostrar para você que começa dentro da minha e da sua casa. As sementes que a gente começa a plantar, né? E toda hora a gente está plantando amarguras, grosseria, ofensas e muitas outras sementes. Não é verdade? Então, a gente está semeando fracasso no nosso casamento. Sabe? Parece que a gente comenta entre os homens, não sei as mulheres, né? Quando eu estava no mundo, a gente, poxa, quando eu casei, eu não imaginaria que seria desse jeito, né? Pudesse voltar lá atrás e descasar de novo, arrumar uma outra. E eu conheço montes que arrumou uma outra, sabe, amigos meus, e o problema continua do mesmo jeito. Não é a mulher que vai mudar o problema. O problema não está no homem e na mulher. O problema está naquilo que nós estamos semeando no nosso casamento. Sabe? A minha esposa, os caras falam, como a gente casou, muita gente falou, pô, Itamar, você tinha tanta namorada mais bonita do que ela, mais formosa do que ela. Mas não era a formosa que eu queria. Foi ela que eu senti amor, que eu senti aquela... Sabe? Quando a gente sente aquele... Não tem palavras para explicar, com os olhinhos brilhos. Não pode ficar um minuto sem ver. Foi ela. Não pelo tamanho, porque 1,45 m não é muito grande. Eu pensei que ia ser mais fácil, Rock, de mexer com 1,45 m, mas é complicado 1,45 m. Corre mais rápido.
Não tem jeito. Mas a gente semeia coisas ruins no nosso casamento, né? Eu quero que você... Não precisa abrir sua Bíblia, eu vou ler aqui, né? Em Jó 4:8 diz assim: segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, ceifam o mesmo. Oséias diz assim, 8:7: porque semearam vento e ceifarão tormenta, não haverá seara, a erva não dará farinha, e se der, tragá-lo-ão os estrangeiros. Em Provérbios 22:8 diz assim: o que semear perversidade ceifará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. Né? Porque eu acho que semear perversidade, até dentro do nosso lar a gente semeia, sabe? Sabe quando é aquele momento que você chega em casa? Eu acho que todo mundo já passou por isso. Você tem um probleminha na fábrica, você chega em casa falando mal do companheiro de serviço. Ah, que aquele fulano não presta, que não sei o quê, que não sei mais o quê. O dia que eu conheço fulano, dá vontade de chapar. Camarada, né? Boa pessoa, porque você fica revoltado. Porque foi uma semente plantada em minha vida de maldade. E a gente às vezes faz isso sem querer. Por isso que é por palavras, que eu citei lá atrás. Palavras, pensamentos, dinheiro, atitude. Né? Então, as palavras, são sementes que você está lançando dentro do seu lar, às vezes criando contendas, sabe? Quando a gente fala mal do irmão, pior ainda quando a gente fala mal um do outro aqui de entre nós. Já pensou se eu falasse mal do Odair por aí? Né? Seria totalmente errado eu. Então, a gente tem que realmente ser sincero, ser verdadeiro e cuidar com o que a gente fala mal um do outro. E eu acho que quando ontem a gente estava falando sobre unidade, dentro da igreja, principalmente, eu não gosto, tipo assim, ver uma pessoa e não ter aquela amizade com aquela pessoa. Eu quero ter amizade com todo mundo. Por quê? Porque eu sou um filho de Deus, você é um filho de Deus, e somos irmãos. Nós temos que ter essa união. Então, eu acho que se eu falar mal de você, quantos não vão falar mal de mim lá atrás? Quantas pessoas não vão falar mal de mim? A minha mãe sempre fala, Ita, cuidado com aqueles que vêm falar mal dos outros para você, se vira as costas e falar mal de você também. A mesma pessoa que vem trazer coisas dos outros para a sua vida, ele leva da sua vida para os outros. E essa semente, tem que cortar, amacetar, pisar em cima, fazer que no pastor Carlos dá uma pisada bem forte em cima, né? Então, a gente realmente tem que realmente ver o que estamos semeando. E o nosso lar, como eu estava falando, quero falar de lar um pouquinho mais, porque o nosso lar é um lugar realmente sagrado. Antigamente eu não entendia o que era o meu lar, sabe? Antigamente, quando eu estava no mundo, e eu olhava para dentro da minha casa, às vezes não tinha prazer de estar ali dentro, não tinha vontade de voltar para casa do serviço, estava injuriado porque os filhos só faziam bagunça, a mulher só me cobrava as coisas, e eu queria, como eu casei muito cedo, muito jovem, eu e minha esposa estamos juntos desde os meus 16, 17 anos, já faz 30, lá vai a Paulana, né? Você não vou saber minha idade, né? Mas era ruim, era diferente. E hoje eu olho o meu lar diferente, eu falo, meu lar é um lugar sagrado, é um lugar santo. Eu tenho que saber o que eu levo para dentro da minha casa, eu tenho que saber que semente que eu estou semeando no jardim da minha casa, que tipo de semente que eu estou colocando dentro da minha casa. E são essas sementes que eu e você temos que pensar. Mas vamos para a parte boa. Diz assim, também lá em Gálatas que a gente leu, o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Semeando no seu lar. Primeiro, quando plantamos atitude de compreensão, a compreensão. O que é compreensão para você, Odair? Isso. A gente tem que entender que nem todos os dias o nosso cônjuge está da mesma maneira que estava ontem. Porque todos nós, olha que está fazendo o anel da trabalho, né, Roque?
Às vezes você se estressa ali com coisas minuciosas. Eu trabalhei com meu primo, só de eu ver ele consertando o relógio, fazendo anel. Nossa, que as pecinhas tão pequenininhas, tão... às vezes de repente se estressa e chega em casa, a esposa... sai fora, mas deixa eu quieto. Não... É hora dela compreender que ele também está cansado, ele está estressado. Tem que saber, compreensão. Sabe? Eu chego em casa estressado do trânsito, porque realmente, para quem conhece, dirige bastante aqui no Japão, sabe que o trânsito do Japão estressa. A minha esposa me compreende. Só que depois, ela vem com sabedoria e fala, Ita, mas para que se estressar tanto assim? Para que isso? Fala, Marina, é porque você não dirige, você não entende. Mas, Ita, mas para que se estressar? Deixa os caras entrar na frente, azar deles, né? Sugoi, né? E realmente é por aí. Mas, então, compreensão. Não só da mulher, estou falando, é que a gente pode pensar que eu sou machista. Não. Nós, homens, também, eu sou muito feminista, viu? Pelo contrário, eu sou feminista. Eu apoio muitas mulheres, dou muito valor às mulheres. Porque eu não estou aqui hoje, não é para minha vontade, é porque minha esposa realmente pagou preço de oração pela minha vida. Sabe? Pela oração da minha esposa, perseverança, né, em orar por mim, para que Deus me levantasse, me ungisse, me trouxesse até aqui. Né? Então a gente tem que ter a atitude de compreensão, compreender. E amor. Oh, aí é bom, hein? Amor. Mas o amor em geral. É amor com o filho, com a filha, com o genro. Mesmo que ele seja corintiano, você tem que amar ele. Misericórdia, viu? Mas é o amor. Eu falei para ele que se o Corinthians ganhar esse ano a Libertadores, se for campeão mundial, eu vou virar corintiano, mas só no sonho. Né? Mas os amigos corintianos, você tem que amar também, né? Mas não falando de Corinthians. Mas, e o perdão? Perdão. Sabe? A gente vê, a gente fala, a gente escuta a palavra perdão várias vezes. Mas e perdoar? Se eu parasse aqui nessa pregação agora e mandasse solar um louvor aqui e pedisse para você fechar os seus olhos e deixar Deus sondar o seu coração, quantas pessoas você não perdoou? Quantas pessoas você tem ira no seu coração por elas? Só de imaginar, você chega até a ficar vermelho. Ou até tremer. Sabe? Eu acredito que tem muitos de nós que vai realmente se surpreender. Perdão é uma coisa difícil. Realmente, eu não vou dizer para você que é fácil perdoar. Não é fácil, nunca foi, nunca será. Não vai, mas o perdão vem de Deus. Quando você realmente pede para Deus te ajudar a perdoar aquela pessoa, é diferente. Né? Então, o perdão dentro do nosso lar tem que ser a principal coisa dentro da nossa casa. Sabemos perdoar o nosso cônjuge nas suas falhas. Quando ele não está sendo compreensivo, quando ele está exaltado, vice-versa, né? É perdoar. Perdoar o nosso vizinho, às vezes que faz barulho, incomoda. Perdão é uma coisa interessante. E bondade. Bondade, né? Ou semente. Tem um vídeo no YouTube que eu vi realmente interessante. Acho que todo mundo já viu. Uma pessoa faz o bem para o outro, ele se sentiu bem, ele faz o bem para o outro. E assim foi por diante, foi passando. E realmente é assim. É uma plantação tremenda. Ser bondoso é maravilhoso. Você poder ajudar uma pessoa é bom. Gente, é tanta coisa que a gente podia fazer pelas outras pessoas. Sabe? Eu vejo assim, aqui no Japão nem tanto, mas no Brasil eu fui uma pessoa assim como... Fui muito humilde. Meu pai foi um cara rico, mas quando ele abandonou minha mãe, eu me conheci como pobre, né? E graças a Deus que eu aprendi a dar valor nas coisas. Mas eu sempre desejei fazer o melhor para as pessoas pobres. Porque as pessoas necessitam, às vezes não é só de comida, elas precisam de um ato carinhoso, um ato de amor. E se eu pudesse realmente, eu sempre falei para Deus, antes de conhecer a Deus, antes de ser cristão, eu falava para Deus, um dia, se der a oportunidade, eu queria construir uma casa enorme, juntar todo esse povo morar comigo, porque é terrível se morar no templo. É triste você não ter o que comer no dia seguinte, ou no mesmo dia. Né? Sabe? Então, né, eu estou citando essa parte de ser bondoso nessa área, porque tem muitas pessoas necessitadas do nosso lado.
E às vezes a gente deixa de ajudar. A gente deixa de ajudar. A minha irmã, ela tem uma igreja lá em Brasília, e eles são sim, bem sugoi nessa área, sabe? Eles investiram numa área realmente muito pobre de Brasília. Muito pobre, realmente. As pessoas vão na igreja, eles não têm um sapato bonito que nem esse do Odair, assim, chique, assim, desse jeito. Eles não vão com um paletó bacana que nem desse jeito. Vai lá com a camisa rasgada, um chinelo de uma cor, outro de outra, uma havaiana, sabe? E as pessoas oram ali. E quando eu fui lá, tive a oportunidade de presenciar as pessoas. Sabe o que eles oravam, meu irmão? Eu fiquei de cara de ver aquelas crianças, aqueles homens, aquelas mulheres orando assim. Eles não pediam coisas grandes assim, dinheiro, essas coisas, não. Eles pediam mais experiência com o Senhor. Crianças, meninas de 12, 13 anos, 11 anos, orando para falar: Papai do céu, salva minha mãe da bebida, da droga, meu pai, tira ele dessa vida de ladrão. Era por isso que eles oravam. E eles se sentiam bem, porque minha irmã e meu irmão, eles são umas pessoas assim, muito carinhosas. E as crianças chegavam neles, se abraçavam, se sentiam como se fosse pai e mãe. Então, é um ato de bondade que às vezes eu e você precisamos fazer. E um dia ela lançou um desafio na igreja e falou assim que eles queriam fazer comida toda sexta-feira à noite e levar lá naquela região bem pobre deles lá, né? E começou, nossa, gente, como foi tremendo. Todo mundo ajudou a fazer o sopão, ou a comida que seja lá, né? E levavam lá. Aí ela comentou comigo, falou: Eita, a gente levou já 3 semanas e é triste a gente ver as pessoas, as crianças, às vezes a gente reclama porque não tem um sapato para sair, não tem uma roupa para vestir, mas nosso guarda-roupa está cheio. E as crianças não têm um chinelinho no pé. Aquelas menininhas bonitinhas, sabe, de 12, 15 anos, não tem uma roupinha digna de colocar. E aí ela falou assim: eu não tenho mais o que fazer. A nossa igreja não trabalha em coisas num local assim que tem abundância. Mas o que a gente está fazendo em unidade, um ajudando o outro. E eu comentei na célula. E aí, naquele dia na célula, que eu comentei na célula, numa pregação que eu tive, eles falaram: Itamar, vamos fazer o seguinte, eu tenho um monte de roupa, eu tenho um monte de calçado. E assim, quando apareceu, deu umas 2 caixas dessa altura, assim, de roupa e calçado. E teve um irmão que foi naquele, como que fala aquele, perto da sua casa, que tem aquela loja lá, usados que vende ali, Kimberly. Só que lá tinha uns calçadinhos, aqueles tipo, com aquele chinelinho de borracha lá, com quem? Crocs. Foi lá e comprou um monte daquilo lá e botamos tudo e mandamos. Falei: gente, mas é fácil você me dar as roupas. E pagar isso aqui para mandar? Quem vai pagar? Não, nós vamos ajudar a pagar. E todo mundo ajudou a pagar e mandamos. Diz que a minha irmã falou assim: Ita, ela filmou, ela tirou foto. Ela não está comigo aqui, eu acho que em casa, não, acho que já foi para o Brasil as filmagens. As crianças choravam quando pegavam um chinelinho assim, agradeciam: Deus, obrigado por esse chinelinho, obrigado por esse vestido. Homens, marmanjo, velho, agradecia a Deus por uma camisa social que eles não tinham. Então, a bondade de ajudar as pessoas. E eu vou dizer para vocês, e cada irmão que ajudou a mandar essas coisas para lá foi muito abençoado. Todo final de semana eles vinham na cela, na sexta-feira, e comentavam: Diácono, eu colhi uma colheita muito grande, muito linda, e contava: eu recebi isso de Deus, eu recebi aquilo de Deus, e Deus honrou, porque você plantou. Quando você planta esse tipo de coisa, você colhe. Agrada o coração de Deus, né? Vamos para frente, eu parei só aqui, né? Semeando também no ministério, né? Às vezes você tem desejo de chegar a algo, ser algo na casa do Senhor, ministério, né? Ou na sua vida particular mesmo, você não quer ser nada, mas você quer realmente crescer espiritualmente. E como que você vai crescer espiritualmente? Semeando na sua vida. Como? Tempo com a palavra do Senhor. Tempo com a leitura da Bíblia. Pois a leitura da Bíblia é uma coisa interessante, que ela não te engana, ela não mente para você, e ela vai te ensinar o caminho da verdade e da vida. A Bíblia é o único livro que hoje você pode pegar e dizer que é um livro verdadeiro. Porque hoje muitas histórias estão por aí, muitas pessoas comentando que viu isso, que fez aquilo, fez aquilo.
Mas a Bíblia é a única palavra que gera fruto. Gera fruto na minha e na sua vida. Quanto mais a gente lê, melhor é. Eu tinha começado no começo do ano a minha leitura bíblica. Aí o pastor mandou uma outra leitura. Eu falei, não vou ler essa, vou continuar na minha. E eu continuei na minha. E chegou um tempo, parou. Gente, como a gente para de ler? Nossa, eu parei de ler porque nas correrias, né? Todo mundo tem essas correrias. Eu fiquei uns 4, 5 dias sem ler a palavra. Gente, mas fiquei tão ruim. Por quê? Porque realmente eu não estava colhendo. Não estava plantando e nem colhendo. Né? Então, quando você lê, você realmente colhe. Obediências, sabe? Obediência irrestrita a Deus. Você ser obediente a Deus. Quando Deus pede algo para você, você fazer. E outra, eu vou dizer, Deus tem pedido muita coisa para nós. E às vezes a gente não faz por medo. Ah, mas o que eles vão pensar de mim? Será que se eu entregar uma mensagem para o Valente, será que ele vai acreditar em mim? Eu não posso pensar assim. Eu tenho que pensar, o que Deus mandou falar para ele, eu tenho que falar, independente se ele vai aceitar ou não. Se eu falar para o pastor, é a mesma coisa. Ele é um ser humano igual o Valente. E se eu tiver medo de entregar a mensagem de Deus para o pastor, eu estou sendo hipócrita. Amanhã depois, alguém vai ter uma mensagem para entregar de Deus para mim, e eu não vou receber, porque eu plantei. Eu não entreguei o que Deus queria que eu entregasse. Quantas vezes Deus já pediu para você fazer algo e você não fez? Quantos de nós está aqui hoje plantando a desobediência a Deus? Sabe? Vim aqui louvar, engrandecer o nome de Deus, erguer as mãos para cima é fácil, mas e obedecer? E a ordem de Deus, como que fica? Sabe? A igreja não é um clube. Não é o clube do Corinthians, não é o clube do Santos, não é o clube do São Paulo. A igreja é um local onde a gente se encontra para estarmos juntos, ter uma comunhão junta. Uma comunhão, a gente está louvando que a gente esteve louvando até agora há pouco. Para estarmos aqui ouvindo a palavra, né? Pela primeira vez do presbítero. Já não é mais diácono, agora é presbítero. A responsabilidade ficou maior. Né? Envolver-se com a obra de Deus, sabe? É realmente uma coisa tremenda quando a gente se envolve com as coisas de Deus. Né? Se você for voltar comigo lá atrás um pouquinho, eu falei das atitudes, da palavra, das ações e do dinheiro. Sabe que muitas vezes a gente passa por necessidade, é porque a gente não planta? Você não vai pegar o dinheiro, a moedinha, igual a coelho, e botar no chão e querer que nasceu uma árvore. Bem que eu queria, eu ia plantar umas 10 árvores de Itimaém, né? Mas não é por aí. Muitas vezes, Deus nos dá o dinheiro na nossa mão. E a gente pega, eu botei o relógio aqui para não perder a hora. A gente pega e não usufrui o dinheiro corretamente. A gente gasta tudo com aquilo que não tem valor. E eu faço experiência de mim. Sabe, quando a gente tem um pouquinho sobrando, eu vou comprar um sapato, eu vou trocar de moto. Uhul! Bem que eu podia trocar de moto também, né? Tá na hora, né? A gente gasta dinheiro, às vezes, sem pensar. Aí, quando você passa por dificuldade, tá no aperto, aí você lembra daquele dinheiro que você gastou à toa lá, que não tinha necessidade. Não é verdade? Então, eu acho que quando a gente planta, a gente colhe. Que nem eu falei domingo passado, eu, o Rogério e mais algumas pessoas, lá em Ogá, que a gente fez reformou a igrejinha, pintamos a igrejinha, tudo. Mas eu e o Rogério em especial, e o meu filho, a gente ficou desempregado. Nós não tínhamos salário dentro de casa. Mas a gente alugou apartamento, eu fui o avalista dele que estava desempregado, e ele foi meu avalista que eu estava desempregado. A luva nós não paguemos, quer dizer, não paguemos na hora. Tá? Veja bem, tudo tem luva, tudo tem essas coisas. O cara foi super bacana, mandou nós entrar logo no apartamento, entramos no apartamento, reformamos a igreja inteira. Gente, ficou bonita aquela igreja, mas ficou muito linda. Pena que destruíram já. Mas ficou muito linda. Mas eu, o Rogério e o pastor Carlos e as pessoas que iam lá ajudar nós, olha, a gente comia carne todo dia no almoço ali na igreja ali, ó.
Todo dia no almoço. Até a pastora foi lá ajudar nós lá, né? Então, a gente lançou um desafio aqui para vocês, domingo passado. Não foi porque realmente por desafiar, mas é porque a gente quer ver você também colhendo o melhor de Deus. Sabe, muitas pessoas pegou o envelope lá da gente ter um propósito, a gente colocou um propósito de estar alugando um salão para nós. E aí, para alugar um salão, a gente precisa de verba. E a gente precisa da manutenção para reformar. Com certeza a gente vai ter que reformar, vai ter que pagar a luva. E a gente lançou algo para você, um envelope para você estar dando uma oferta de Itimaém. Você fala, nossa, quanto dinheiro. O pastor vai ficar rico. 10 meses, pastor, de Itimaém para 14 pessoas, 140 mil por mês. Você vai ficar rico, hein? Tá na roça daí. Né? Mas a gente lançou, e eu quero falar, olha, plantar até aqui. Você vai falar, você vai falar de dinheiro? Não, vou. Porque se você plantar do seu dinheiro, Deus vai te dar a colheita. E eu te digo para você, que nem eu falei, você não planta uma semente e nasce uma fruta. Não vi. Se você descobrir, você me conta. Mas se você plantar Itimaém, eu não sei quantos Itimaém você vai colher. Você não vai colher outra coisa no seu Itimaém. Eu estou falando de plantação e colheita, por isso que eu perguntei para você. Você não planta melancia e colhe melão. Você vai plantar dinheiro, você vai colher dinheiro. Então o desafio foi lançado. Acho que o irmão falou, acho que dos 14 que a gente fez o propósito, né? Falta 4 envelopes. Está com o irmão lá. Ó, o Rogério já quer o dele lá, já pode entregar do Rogério lá, que ele não pegou dele lá. Então só falta 3. E corra, hein? Não perca a benção, porque a benção é para quem quer. Não estou leiloando, não. Né? Mas só abrir esse parênteses para falar disso. Então, eu quero que você realmente pense, né? O que você está plantando, conforme o que você vai plantar, né? E você se interessar mais no ministério, vamos voltar ao ministério, né? Mais querer se envolver mais com a obra do Senhor, né? A gente possa realmente ser mais usado por Deus. A gente pode ser o irmão que é aquele que se chegar e falar, pedir uma ajuda, ô irmão, poxa, eu estou com dificuldade, estou lendo aqui, não estou entendendo, e você poder ajudar. De repente o daí já está lendo, já é um cristão antigo, mas ele precisa de uma oração. Irmão, posso abrir meu coração com você? Se ora comigo? Eu tenho que ser esse irmão, essa pessoa para ajudar ele. Ele não pode ficar só na dispersação do presbítero, do pastor ou da pastora. Não. Nós somos uma família. Nós somos uma família. A gente temos que orar um pelo outro. Sabe? Eu tenho minha esposa, ela ora por mim, eu oro por ela. Mas o Dair não tem a esposa dele ainda. Mas ele pode contar comigo. Fala, meu irmão, eu estou precisando de oração, eu estou fraco. Porque ninguém é forte sempre, não. Né? Peguei você de cristão hoje, hein? Então, realmente a gente pode estar orando. E você vai ver o tanto que você vai crescer espiritualmente. Na célula, quando você que é líder de célula também, você quer crescer mais, é quando você realmente se dedica tempo para as pessoas que estão na sua célula. Você vai crescer. Eu vou crescer. Eu estou crescendo com esses jovens. Gente, eu nunca tinha trabalhado com jovem, mas eu vou te contar. É uma benção. Eu estou me renovando a minha juventude. Então eu falei, nossa, só dá jovem lá. O mais velho foi o pastor que apareceu ontem lá, né? Mas eu quero que você realmente pense bem. É semear na sua vida financeira. Deus quer que você seja realmente próspero. A prosperidade não vem que nem um carro automático, né? Nós temos que realmente plantar, né? E é preciso seguir as leis da prosperidade. E eu quero a última coisa que eu quero que você aprenda em tudo isso que eu falei. Não coma as suas sementes. Não coma. Você pode estar com fome. Com muita fome. Mas se você comer aquela semente, é uma só. Ela vai acabar. Não vai ter colheita. Aí você vai morrer. Então todas as suas sementes
tanto na palavra, como na atitude, como no dinheiro, nos pensamentos. Não coma. Não coma a unha também, tá, irmã? Não coma a sua semente. Veja bem o que você está fazendo com a sua semente. Sabe, a gente às vezes, a gente deixa de semear na vida dos nossos filhos, sabe? Atitudes, realmente atitudes boas. Eu achei muito interessante, esqueci o nome do meu irmãozinho lá do lado lá. Ele ontem falou, eu quero ir, mas eu preciso pedir para minha mãe. Aí ele pegou na hora e ligou para a mãe dele. Mãe, o pessoal da célula vai fazer um evento aqui, vai assistir um filme, vai comer um negócio depois do filme. Eu posso ir? É uma semente de obediência. Ele sabe que ele tem que ser obediente à mãe dele. Ele vai colher. Com certeza ele vai colher. Eu não sei se ele está sendo todo dia obediente, né? Mas pelo menos naquele momento ele foi obediente, né? Espero que esteja sendo obediente todos os dias. Quanto mais obediente, mais ele vai colher. Mas foi lindo, porque a mãe dele falou, não, filho, vai. Mas você tem um compromisso tal hora. Né? Vai. E é bênção, vai ser bênção na vida dele. A gente vai ter um momento de confraternização, nós, os jovens ali, vai ser bom. Mas vai ser interessante, achei bonita a atitude dele, eu preciso pedir para minha mãe. Ele não falou, eu vou. Né? E a mais bonita foi a atitude da mãe dele. Ele falou, não, vai, meu filho. Como que é? Então, não coma a sua semente. Semeia na vida das pessoas. Semeia na sua vida. E cuidado, um alerta, hein? Cuidado com o que os outros estão semeando na sua vida. Muito cuidado com o que os outros falam perto de você, que jogam na sua mente. A sua mente é um lugar que produz muita coisa. Uma terra fértil. Então, cuidado com o que os outros lançam na sua mente. Cuidado com as sementes malignas que vêm aí, né? Então, eu quero que você realmente possa estar não se alimentando da semente que você tem. Amém? Entenderam o que eu consegui passar para vocês? Você pode buscar, isso que vocês já ouviram várias coisas sobre colher e plantar, sobre leis da plantação, sobre leis da colheita. Mas eu quero dizer para você, a nossa semente todo dia tem que ser plantada. E todo dia plantamos. Eu não vou fazer apelo para, você vem aqui na frente, a gente vai orar. Não, eu quero orar por todos nós, porque eu também me incluo no meio. Que a gente venha realmente plantar a semente certa na vida das pessoas, na vida dos nossos cônjuges, né? E viemos também não deixar a semente ser lançada em nossas vidas de qualquer um, sementes malignas, fugir da semente do pecado, né? Tudo aquilo que não agrada ao Senhor nosso Deus. A gente cantou aqui, a Ele a honra e a glória. Então, vamos cuidar com qual semente que vai ser tocada em nossa mente. Vamos lá, a irmã Camila vai solar um hino para nós.